quando pensamos na multiplicação dos pães e peixes, um aspecto que não deu para falar na série de mensagens na igreja, eu quero que pensemos um pouco no que é a importância de Deus com a família. Um princípio subjacente nesse texto que, pelo menos no momento do estudo, eu passei por alto, mas depois eu lembrei e eu quero compartilhar com vocês aqui como devocional. E justamente a contagem de Jesus, dos autores, aliás, dos 4 evangelistas, com relação a somente contar homens. E por que é importante? Porque eles somente contaram homens. Eu sei que isso pode criar hoje um ruído desnecessário, porque se pensa que as mulheres não eram contadas porque não eram essenciais. Mas também vem essa mesma questão para as crianças, e também as crianças não eram essenciais. Mas, na verdade, a Bíblia sempre trabalha em função de um princípio eterno. A Bíblia é constante na sua história e o que nós vemos desde o Gênesis é que a responsabilidade do lar pertence ao homem. Não somente no aspecto físico, como provedor do pão físico, que deveria recair sobre o homem, embora a nossa sociedade, por causa do alto custo da vida, faz com que os dois trabalhem, e não tem problema com isso. Mas, então, a providência espiritual do lar pertence ao homem. Quem deve providenciar espiritualmente para seu lar é o homem. E quando nós vemos isso, então nós vemos Jesus distribuindo o pão com os discípulos aos homens, contando somente os homens. Por quê? Porque cada homem era responsável pelo seu lar. O que conta ali na Bíblia é justamente o número de homens que receberam para não somente eles comerem e se saciarem, mas para eles distribuírem a sua mulher e aos seus filhos, para distribuir a sua família, porque esse homem deveria então compartilhar daquilo que recebeu ao seu lar. Ele recebe de Cristo, ele recebe dos apóstolos e entrega para a sua família, para que todos pudessem comer e ficarem satisfeitos. Esse é o tipo de contagem que a Bíblia fez, onde coloca uma responsabilidade do homem na possibilidade de distribuir a sua família de uma maneira que seja concomitante com a realidade do seu lar. Ali, para nós, homens, vem uma grande reflexão. A reflexão de que se eu estou compartilhando do pão da vida de Jesus, a minha família, se eu estou compartilhando com eles, compartilhando a palavra, como fala Deuteronômio, ao deitar, ao levantar, no caminho, em todo o tempo, se eu estou dando desse pão da vida, se eu estou fornecendo para a minha família o pão espiritual. Muitos homens fazem a parte física, providenciam comida, providenciam lar, providenciam bens, mas às vezes somos negligentes na hora de providenciar a comida espiritual, o alimento espiritual para nossos filhos, para nossa esposa. E nós devemos tomar do pão da vida que Jesus, do maná que desceu do céu, e compartilhar isso ao nosso lar, sentar com eles, explicar a Bíblia, estudar um livro juntos, um livro da Bíblia, claro, um livro cristão, participar desse tempo e sermos ativos em não somente levar nossa família para a igreja, mas estar juntamente com eles, participar do culto público, participar de todos os cultos. Os nossos filhos devem ver que a vida em Deus não é uma vida somente religiosa ou somente vinculada às mães. A vida em Deus é uma vida vinculada a todos, incluindo os homens. Homens são necessários no ministério infantil. As crianças devem ver homens que ensinam a palavra de Deus, homens comprometidos com o evangelho. Os homens devem participar do ministério da igreja, participar dos cultos, serem ativos na pregação, no ensino, nas visitas, na oração. Não é somente uma atividade feminina, é uma atividade de toda a igreja. O homem deve ser ativo, procurando uma reunião para homens, onde eles possam também ter um tempo de estudo da palavra, com aplicações masculinas para fortalecer o homem. Necessitamos homens ativos na igreja, homens que mostrem a fé em Cristo, homens que vivam a sua fé em prática, que sejam fiéis à igreja, fiéis às suas esposas, fiéis aos seus filhos, fiel à sociedade, homens que manifestam a glória de Deus ao mundo. Se você é membro da nossa igreja e é homem, o chamado é para você, para assumir o papel que Deus lhe deu,
tendo Cristo como exemplo de amor e de serviço no lar. Todo homem que quer ser como Cristo entende que o amor e o serviço na sua casa é sacrificial, é dar a vida por aqueles que amamos, porque foi assim que Cristo fez. Então, dê do pão da vida de Jesus. Homem, providencie o pão da vida, que é Cristo, seu lar. Homem, providencie o pão da vida, que é Jesus na igreja. Nós precisamos de você. Assim como precisamos das mulheres que, com tanto prazer, com tanta beleza, têm servido a nossa igreja ao longo deste tempo. Não é tirar a mulher do seu lugar, é o homem assumir o seu papel. Porque é assim que a igreja cresce, quando todos, reunidos como igreja, crescemos para a glória de Deus. Homem, não negligencia a congregação. Venha participar conosco. Traga sua família junto, sirvamos ao Senhor com alegria. Este é o devocional deste dia. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.